mês de novembro nós estamos trabalhando uma série chamada Alma no Vermelho, uma série de mensagens sobre generosidade. Por que alma no vermelho? Porque muitas das vezes nós podemos estar com a conta bancária cheia, com um balanço patrimonial positivo, cheio de boas expectativas, cheios de sonhos de carreira, mas a nossa alma pode estar cooptada, pode estar sequestrada, pode estar guardada em tudo isso. Nós podemos estar, de repente, fazendo parte da vida financeira da igreja, mas fazendo parte da vida financeira da igreja com um motivo errado, com o coração no lugar errado. Mas fique tranquilo, você não precisa regalar os olhos. Nós não estamos fazendo essa mensagem para assaltar a sua carteira no final dessa reunião, e aí a gente faz um desafio para quem vai dar 50, 100 mil e tudo mais, e vai ganhar X, Y e Z. Não é isso. Essa é uma série que fala a respeito do nosso coração, mais do que fala a respeito do nosso bolso. E a mensagem de hoje à noite é uma mensagem que o título dela é: se tudo acabasse hoje, o que ficaria? Eu quero começar essa mensagem lendo duas notícias dessa semana, para a gente ir se contextualizando no mundo que nós estamos rodeados. Venda só, a revista Forbes fez um anúncio, salvo engano, não sei se foi nessa semana específica, já faz uns 10 dias, de que Cristiano Ronaldo, sabe, o CR7, o jogador, eu acredito que a grande maioria conhece, excelente craque, CR7 passou a integrar o seleto grupo dos bilionários desse planeta. Mas em recente entrevista ele falou que isso foi apenas uma formalidade, pois ele já era bilionário antes disso. Ouça as palavras de Cristiano Ronaldo, nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo: eu sabia que isso ia acontecer. Poxa, eu gostaria de saber que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu estava preparado. Era uma questão de tempo. Fiquei super feliz. É como quando se ganha a bola de ouro. Todos têm os seus objetivos. Era um objetivo atingir esse número. Não sou obcecado pelo dinheiro, porque pode ajudar. Mas quando atinges um certo nível, não importa. Mas é sempre bom ter mais. Frase fantástica. O cara é bilionário, mas é sempre bom ter mais. Como seres humanos, ele continua: como seres humanos, nunca estamos contentes com o que temos. Gente, não é eu falando isso, não é você falando isso. É um bilionário. É um cara que já ganhou uma bola de ouro. É um cara que tem um jato de uns 200 milhões de dólares, jato pretão, espetacular, lindo demais. É um cara que deve ter na sua garagem, salvo engano, em torno de 50 carros, alguns edições exclusivas, feitas exclusivamente para ele, carros de 5, 7, 10 milhões de dólares, que tem todo o patrimônio possível que alguém pode sonhar e ter. Esse cara tem. E esse cara nos diz: como seres humanos, nunca estamos contentes com o que temos. Sabe o que é engraçado? O cara que tem tudo está falando que não é possível ser contente. E aí nós, os réis mortais, perdemos casamento, perdemos a vida espiritual, perdemos a vida para ter, ou sonhar ter, 1/1000 do que esse cara tem. Não, aí a nossa vida vai ser boa. Tá o cara que já está lá na outra ponta dizendo assim: olha, eu cheguei em tudo, mas o contentamento não apareceu. Ele segue: foi algo que aprendi. Há coisas mais importantes do que o dinheiro. Mas para responder, é engraçado o paradoxo. Fiquei feliz porque era um dos objetivos fora do futebol. Era um objetivo em termos financeiros. Atingi com 39 anos. Poxa, eu estou com 38, em março faço 39. Eu espero aos 39 estar milionário como Cristiano Ronaldo. E aí eu vou chegar e vou dizer: não, olha, esses eram os objetivos, estão concluídos com sucesso. Brincadeira à parte, gente. Também essa semana, Conselho de Administração da Tesla. Todos conhecem Tesla, carros elétricos, agora os robôs autônomos e toda essa parafernália de IA. Os caras visionários, na pessoa de Elon Musk, eles aprovam um plano remuneratório em ações e tudo mais para o seu CEO, para o Elon Musk, de nada menos do que $1 trilhão. Foi aprovado sexta-feira. O Conselho de Administração da Tesla aprovou para o seu CEO um plano remuneratório. Nos próximos 10 anos, se atingir determinadas metas, ele vai ganhar em ações o equivalente a $1 trilhão. É 1000 vezes
o que Cristiano Ronaldo possui, que já é $1 bilhão, que é 1000 vezes o que um milionário possui, só para a gente ter noções de grandeza do que está envolvido. Pessoas que parecem ver tudo, mas a pergunta que ecoa desde o último domingo é: e se tudo isso acabasse, o que ficaria? Se tudo isso acabasse, o que ficaria? Por que é importante a gente refletir sobre isso? A gente vive numa época, numa cultura que ela é marcada em razão do acúmulo. Ela é marcada em razão do que nós temos ou do que nós gostaríamos de ter. Veja só, é muito difícil conceituar acúmulo. E eu vou dar um exemplo para você. De repente, você diz assim: eu não sou avarento, eu não sou ganancioso, eu vivo apenas com o básico. O básico é eu ter uma roupa legal, de uma marca legal. O básico é eu ter um relógio de uma marca legal, um carro de uma marca legal, uma casa, um excelente imóvel, com todo o conforto do mundo, os meus filhos nas melhores escolas da cidade, um bom plano de saúde, o melhor eletrônico, o melhor celular, o melhor notebook. Mas isso tudo é básico, eu não estou ostentando. Isso é básico. Outra família já diria assim: não, o básico para mim é ter minhas contas em dia. Tomara eu quitar meus débitos, tomara eu pagar minha conta de luz, eu ter uma comidinha sobre a mesa, tomara eu, literalmente, ter o básico, ter o essencial, ter o suficiente. Veja que esse conceito de básico, tanto quem tem mais quanto quem tem menos, nenhum deles consegue olhar para si e dizer assim: eu estou acumulando, eu só estou usufruindo do básico. Eu não estou despendendo dinheiro em bobagem. Tudo isso que eu tenho, eu utilizo, eu faço uso. Eu tenho isso porque de alguma forma serve a mim. De alguma forma isso é um prazer, é um conforto para mim. Isso traz algum resultado, isso traz algum benefício, tipo um plano de saúde, uma escola boa para os filhos. Agora, gente, nem quem vive com muito e nem quem vive com pouco normalmente consegue enxergar uma coisa que a Escritura vai trazer um alerta, que é a respeito do coração estar no lugar errado. Sabe o que eu acho interessante para quem lida com aconselhamento? Deixa eu colocar mais para o bem, não vai dar muito certo isso aqui. Para quem lida com aconselhamento, não sei se o pastor tem algum testemunho, eu não tenho, de alguém chegar para mim e dizer assim: Luiz, eu tenho um pecado para confessar. Eu sou ganancioso e eu queria que tu orasse por mim porque eu sou ganancioso, eu sou avarento. Até hoje, eu tenho alguns 30 anos de vida cristã, nunca ninguém chegou para mim e falou: eu sou ganancioso. Outros pecados de outras estirpes, ok, as pessoas vêm, procuram, confessam. Mas ninguém confessa, ninguém se enxerga como ganancioso, como avarento. Isso levanta um alerta. E esse alerta está em 1 Timóteo 6, que eu quero ler com vocês, e eu paro de falar e a Bíblia começa a falar. 1 Timóteo 6, versículo 6 em diante, nos diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Domingo passado, o pastor Pablo, ele prega especialmente sobre o versículo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E nós vimos que piedade, gente, não é ser bonzinho. Piedade não é esse conceito que a gente está acostumado de dar esmolas. Uma pessoa piedosa é a pessoa que faz caridade, a pessoa que se envolve nisso. Piedade, do verbo grego eusébia, é uma vida centrada em Deus. Não é uma vida centrada em si mesmo, mas uma vida centrada em Deus. Então, uma pessoa que tem a sua vida centrada em Deus,
com contentamento. Ou seja, contentamento, aqui a palavra fala de autarquia, de autonomia, de autossuficiência, mas não é uma autossuficiência na força do próprio braço, mas é alguém que tem a vida centrada em Deus e entende que tudo o que tem provém de Deus, vem dele. A fonte última, a fonte primária, melhor dizendo, de tudo que nós possuímos é Deus, tudo provém dele. Então nós, com a vida centrada em Deus, vivendo como? Sabendo que tudo provém dele, é grande fonte de lucro. Isso foi o centro da mensagem no último domingo. E a pergunta que tinha no último domingo era: o que é verdadeira riqueza? A riqueza verdadeira não está então no que temos, mas em quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. No último domingo foi falado muito que isso não é uma carta para a mediocridade. Isso não é uma carta verde para nós então nos jogarmos numa rede e dissermos assim: ok, então eu vou ficar esperando um anjo descer do céu e pagar os meus boletos. Eu vou deixar os boletos em cima da mesa e aí ele vai pagar para mim. Não, é o contrário disso. É uma paz interior diante daquilo que Deus já proveu. E antes de nós entrarmos no versículo 7 e 8, de que nada trouxemos e nada levaremos, eu quero refletir a respeito de um texto de Jesus que está lá em Lucas 12, que ele ilustra exatamente esse texto de Paulo na carta de Timóteo. Lucas 12, versículo 13, tem uma história, e na sequência a parábola do rico insensato, de que Jesus é abordado por um homem, e o versículo 13 ele diz assim: alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Só para te situar, a gente está falando de que nada trouxemos e nada levaremos. A pergunta da noite é: se tudo terminasse aqui e agora, afinal o que ficaria? De que valeu a vida? Sobre essa ótica, vamos para Lucas 12, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Essa abordagem desse homem para Jesus, ela é fantástica. Em primeiro lugar, esse homem pede que Jesus arbitre uma disputa de herança, uma disputa de patrimônio familiar. Famílias que já tiveram algum problema por disputa de herança sabem o quão complexo é isso. E esse homem está fazendo exatamente isso. Jesus, resolve os nossos BOs patrimoniais. Resolve os meus problemas com dinheiro. O que ele está falando na essência é isso. Jesus, eu estou com um problema financeiro, eu gostaria de ter mais, porque senão não estava abordando Jesus. Ele não vai abordar Jesus para, eu quero dividir a minha parte. Não, divide a parte do meu irmão e me dá dele. Tipo, é isso, eu quero ganhar com isso. Então, eu abordo Jesus querendo mais dele. Querendo grana, querendo resultado, querendo bênção, querendo patrimônio, querendo porta aberta. Eu quero algo de Jesus. Eu chamo a Cristo, sabe? Oro a Cristo, querendo algo dele, querendo que ele faça um milagre na vida financeira, que ele abra as portas do céu, que ele dê prosperidade sem medida. Só que qual que é a resposta de Jesus para esse homem? A resposta de Jesus para esse homem, no versículo 14, respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Gente, é muito forte a resposta de Jesus, porque lá em Marcos 10, na parábola do jovem rico, o texto vai nos falar que quando aquele jovem aborda Cristo, ele se joga aos pés de Cristo, adora Jesus, e aí ele pergunta para Jesus: como que eu posso herdar o reino dos céus? E aquele jovem, Jesus responde para ele: olha, obedece os meus mandamentos, ou obedece aquele outro mandamento. E aquele jovem orgulhosamente: não, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Desde a minha juventude eu estou kits contigo. Aí o texto nos fala em Marcos 10 que Jesus o amou. Jesus o amou. Olha para ele, ama ele e então confronta. Então vai, vende o que te é mais precioso, vende tudo que tu tens e então me segue. E o jovem não segue a Cristo, ele vai embora entristecido, ainda rico, mas sem Cristo. E é interessante que nesse texto,
O texto não fala que Jesus amou esse homem. Pelo contrário, alguns comentaristas nos dizem que Jesus trata aqui pela formação da frase, inclusive ele, como um estranho. Tipo, você que só me procura porque eu posso te dar, você é estranho para mim. Você que só me procura como um meio para um fim, você é estranho. Você não é da família, você não é filho, você não é próximo. Eu não sou um meio para um fim. É a primeira coisa que Jesus está respondendo para ele. Jesus está colocando um dedo em um problema que para nós é extremamente desconfortável falar. Falar sobre dinheiro é muito desconfortável. É tão desconfortável que o versículo 15 vai falar exatamente isso. Então Jesus lhes disse, ele para de falar com o homem e agora ele se dirige a toda a multidão que o seguia. Cuidado, fiquem de sobreaviso, outra tradução, protejam-se. Sabe o que é interessante, gente? É que na Escritura não há uma frase dizendo assim, cuidado, não pratiqueis adultério, porque você sabe, se você tiver uma relação com alguém que não é o seu marido ou sua esposa, você sabe que está em adultério, você sabe o que é adultério, você sabe o que é uma traição, você sabe, na hora que você está numa situação parecida com essa, ninguém precisa estar fazendo desenho para ti, para explicar o que é adultério. Só que é engraçado que a Bíblia faz um desenho, de alguma forma, sobre o que é ganância. Porque ganância passa por baixo do pano. Ganância se entranha tão dentro do nosso coração, travestido de prevenção, travestido de antever o futuro, travestido de segurança nos investimentos, travestido de tanta coisa. Mas a Bíblia tem um só nome para isso: avareza, ganância. E aí Jesus chega e nos diz assim: cuidado, fiquem de sobreaviso, proteja. Para quem já estudou hermenêutica bíblica sabe que quando há uma repetição, é porque há algo extremamente importante no que está falando. E Jesus está dando um alerta duplo. Cuidado. Cuidado aqui no texto é exatamente atenção. Fica atento, abra os olhos, não trata isso de uma forma desapercebida, não trata a tua relação com o dinheiro como consequência meramente, não trata de forma colateral, não lida isso com a guarda baixa, não trata a tua questão patrimonial, se você tem pouco ou se tem muito, de guarda baixo, porque você está lidando com um inimigo que é extremamente qualificado. E esse inimigo não é o dinheiro, não é o diabo, é o próprio dinheiro e o nosso coração. Então cuidado, abra os olhos, tenha ciência, saiba que você corre risco. E na sequência, protejam-se, fiquem de sobreaviso. Aqui é um verbo, é o famoso verbo do sentinela militar. Você chegar, quem aqui já foi militar, que tirou guarda ao quartel, você vai proteger lá, vai estar de guarda ao aquartelamento. O que é? Você fica lá com o seu fuzil em mãos, protegendo ali perto da tela, e você fica daquelas 2 horas plantada lá com calor ou com sol, com calor ou com frio, de olhos bem atentos, porque a qualquer momento pode ter uma invasão do quartel, ou pior do que a invasão, é o sargento de dia passar e te pegar dormindo desapercebido na hora. Então você fica atento a cada barulho, a cada movimento, e na hora que surge alguém você brada, alto lá, identifique-se, você quer identificar aquela pessoa. Exatamente essa mesma ideia está aqui. Fiquem de sobreaviso, protejam-se, não lidem com o dinheiro de guarda baixa, não lida com o dinheiro de sangue doce, ele vai te derrubar, ele vai tomar conta do teu coração, você pode ter certeza absoluta disso. Por quê? Então onde é que eu estou tirando isso? É porque Jesus vai nos falar no texto, olha só. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso ou protejam-se contra todo tipo de ganância. E aqui, gente, ganância, a nossa primeira tendência é achar que um CR7 é ganancioso, que um Elon é ganancioso, que os grandes empresários, banqueiros são gananciosos, que o governo é ganancioso, sempre quer mais tributos.
Só que, gente, ganância é pleonexia, a palavra, que a raiz dela significa a sede de ter mais. É a sede insaciável de ter mais. É a sede de ter o que você não tem. Isso é ganância. É aquela sede de você ter o que você não tem. É você almejar o que você hoje não possui. É você não conseguir dizer de coração: o Senhor é o meu pastor e eu de nada tenho falta. Não, me falta isso, me falta aquilo, me falta aquele outro. Eu gostaria disso, disso. E a gente vai botando uma lista de coisas. Essa sede é a sede de alguém que é um náufrago no meio do mar, água salgada, e aí você, morto de sede, você bebe. Você ingere aquela água salgada, e aquela água salgada, ao invés de matar a sua sede, ela te leva a mais desidratação, e ela vai te matando aos poucos. Ela vai matando a tua vida espiritual, ela vai matando os teus relacionamentos, ela vai matando totalmente o teu relacionamento com Deus, ela vai matando o teu relacionamento com o próximo, ela vai drenando e ela vai secando a tua vida de um ponto em que você só serve aquela sede, aquele patrimônio, aquele objetivo, porque afinal de contas é a vontade de ter mais, é o querer algo que você não tem, e você vai desenvolvendo isso no coração, e quanto mais você ingere algo, como as palavras do próprio Cristiano, quanto mais você tem, você nunca está contente, porque o coração nunca sacia. E agora que você já atingiu determinada coisa, você precisa do outro. Você compra um carro de 100 mil, agora você precisa do carro de 200 mil. Você comprou um apartamento de 1 milhão, você quer um apartamento de 2 milhões, ou a casa no condomínio fechado de 5 milhões. Agora você atingiu os seus filhos numa escola particular de R$1.000 por mês, mas no ano que vem você quer colocar na de R$2.000 por mês. E assim aquela sede vai se desenvolvendo, e ela é absolutamente insaciável. E aí Jesus chega e diz: a vida de um homem não consiste, cuidado, protejam-se, fiquem de sobreaviso contra toda forma de sede na alma por coisas. É isso que Jesus está dizendo: por sede, por coisas que você não tem, sede por coisas que hoje ainda você não usufrui. E aí Jesus diz: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não é a mera existência, não é você estar respirando, é o propósito pelo qual você foi criado. É Zoe, é exatamente o propósito de vida. O que Jesus está falando aqui é o que Paulo está falando lá no versículo 7 e 8. Nós nada trouxemos e nada podemos levar. Entre esse íntere, entre esse espaço de tempo, é exatamente o que acontece, é a vida, é o propósito pelo qual Deus te criou, é o propósito pelo qual Deus te fez. Deus te fez para quê? Para acumular patrimônio, para acumular coisas, para viver a vida inteira só correndo atrás de dinheiro, pagando conta, objetivando isso, vendendo a sua alma por meros reais, vendendo o seu tempo, a sua mente, o seu corpo até mesmo, a sua imagem por alguma coisa passageira como o dinheiro. Nada trouxemos e nada podemos levar. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Uma vida com propósito, uma vida com significado. Jesus vai falar em João 10:10 que eu vim para que vocês tenham vida. É a mesma vida desse texto. É Zoe, é vida em abundância. É uma vida em que vocês vão cumprir o propósito para o qual vocês foram feitos a plenamente, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, com todo o teu coração. Você vai cumprir o propósito para o qual Deus te fez. Só que a gente vive a vida fazendo o contrário, fugindo do propósito para o qual Deus nos fez e procurando acumular. Nós ficamos desconfortáveis demais com isso. Esse texto, ele bate ao meu coração. Falei hoje de manhã e repito hoje à noite. Eu orava sobre isso. Senhor, qual que é o tom dessa mensagem? Porque, de novo, Marcos 10, Jesus ama aquele jovem.
E eu orava sobre isso, qual que é o tom, Senhor, qual que é o tom? E só me vinha na mente duas palavras: cuidado, protejam-se, cuidado, protejam-se, cuidado, protejam-se. Esse tema é absurdamente sério. Porque, de novo, nós não nos enxergamos como gananciosos. Mas nós temos sede de muitas coisas que nós não temos. Por que Jesus chama atenção para isso? Veja, o dinheiro é a única coisa que Jesus tratou como Senhor, além de Deus. Mais nada Cristo trata como Senhor, senão o dinheiro. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Veja que é 880, não tem como conciliar, não tem como conciliar. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, é um imperativo. Vocês não podem, é impossível. Sabe o que Jesus está falando? Jesus não está falando do dinheiro, esse dinheiro que tem na sua conta bancária, no seu aplicativo, nos seus bens, no salário mínimo que você ganha, ou nos 30 salários mínimos que você ganha. Ele não está falando dessa quantidade de dinheiro. Ele está falando de um elemento espiritual. Ele está falando de algo que, sabe, que é um instrumento da nossa confiança, da nossa segurança. É algo que capta a nossa lealdade espiritual, é algo que capta a nossa mente, que capta o nosso coração, que capta o nosso tempo, as nossas forças, o melhor das nossas horas do dia, o melhor da nossa mente, o melhor de tudo em nós. Esse ser, esse Deus, com letra minúscula, ele capta tudo isso, e nós nos prostramos diante desse Deus, e nós dizemos: eu te adoro, eu faço tudo para ter mais de ti, eu faço tudo para ter mais de ti, eu vivo os meus dias para te servir, eu vivo os meus dias para ter mais de ti, eu dou a minha vida para te ter. E nós o adoramos exatamente como quem se adora a um Deus. Só que isso passa desapercebido. Nós não enxergamos que nós estamos correndo, e cada vez corremos mais, e daqui a pouco já estamos dominados, com o nosso coração cooptado. E esse coração já foi cooptado há tanto tempo que a gente não ouve mais a voz de Deus. Dinheiro é um ídolo. Ter mais é um ídolo. E Salmo 115 fala que é um salmo que fala sobre idolatria. Que os ídolos, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não tocam. Sabe aquele texto clássico? Aí o pessoal pega ele só para imagens. Mas aí tem um versículo na sequência do Salmo 115 que diz assim: tornem-se como eles, todos aqueles que os criam e aqueles que neles confiam. Então, se a sua confiança tem sido depositada no dinheiro que você tem, ou que você gostaria de ter, é bem provável que a sua vida espiritual tenha ensurdecido. É bem provável que você já não ouça a voz de Deus. É bem provável que você já não enxergue os projetos de Deus para a sua vida. É bem provável que você já perdeu toda a sensibilidade espiritual de tocar vidas, de tocar pessoas, de tocar, sabe, circunstâncias ao seu redor. Por quê? Porque o seu coração confia nesse ídolo. E você foi se tornando insensível, de pedra, como ele. Por isso, para isso, Jesus conta uma parábola no versículo 16 de Lucas 12. Ele diz assim: então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem de um certo homem rico, produziu muito. Sabe o que é interessante? Nós ocidentais, nós achamos que tudo que temos, se temos uma terra e ela produz, é fruto de nós irmos lá e plantarmos. Se eu sou um advogado, é fruto do meu trabalho, eu peticionei, aí o juiz deu uma sentença favorável, isso gerou grana. Se eu sou um servidor, é porque eu estudei para um concurso público e eu passei, agora eu sou digno do meu contra-cheque. E não há nada ilícito nisso.
Se você é empreendedor, você dá o seu sangue numa empresa para você obter o retorno financeiro, o lucro, porque ninguém empreende por caridade somente, empreende com o objetivo principal, que é o lucro da empresa. Só que, gente, aí nesse processo, em algum momento a gente acha que é a força do braço. Em algum momento a gente perde a raiz, a origem de todo e qualquer recurso que nós temos, que é Deus. Para o judeu, para o semita, isso daqui era inquestionável. Quando Jesus está dizendo a terra de certo homem rico produziu muito, Jesus não está atribuindo ao trabalho do rico, mas Jesus está exatamente com a mente do judeu antigo, de que Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então é o Senhor que está dando bens para esse homem, é o Senhor que está abençoando, é o Senhor que nos abençoou com roupas, com alimento, com os bens que nós temos, é o Senhor que abençoou você com o trabalho que você tem, é o Senhor que abençoou você com o intelecto que você tem, com a sabedoria que você tem. Tudo provém do Senhor, nada, absolutamente nada, você trouxe para esse mundo, você não escolheu sequer nascer nesse mundo, mas um ato soberano de Deus te gerou da forma que Ele quis, com os atributos, os talentos, os dons, as características que Ele quis, e Ele te capacitou para você fazer exatamente o que você faz hoje. Então tudo, absolutamente tudo, vem do Senhor, tudo é dele, tudo vem dele. Só que a gente esquece, e às vezes nós somos como esse homem. E versículo 17, ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. O que eu vou fazer? O Senhor tem me abençoado, ou então eu tenho desafios financeiros na minha frente, estou endividado, sabe, muito endividado, e aí, então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante disso? O que eu vou fazer? Sabe o que é interessante? A chave do texto, gente, é que ele fala consigo mesmo. Ele fala com ele mesmo. Ele fala com o seu interior. Nenhuma palavra a Deus, nenhuma busca de sabedoria diante de Deus, nenhum conselho com seus vizinhos. De novo, cultura oriental, cultura semita, a comunidade, ela é maior do que o indivíduo. A opinião da comunidade vale mais do que a opinião do indivíduo. É o contrário da nossa cultura ocidental, da dignidade da pessoa humana, que o indivíduo é acima da sociedade, mas aqui é a sociedade, o coletivo vale mais que o indivíduo. E esse homem, ele não questiona, ele não pergunta a absolutamente ninguém. E a pergunta que fica é: qual foi a última grande decisão financeira, de carreira que você fez? Você buscou conselhos? Ou você simplesmente tomou a decisão? Ah, Senhor, agora abençoa, está aqui meu projeto, está pronto aqui, Senhor. Eu só preciso agora da tua varinha mágica para tu prosperar esse projeto. Agora, Senhor, olha aqui, está aqui, Senhor, está aqui agora o pior deles, quando dá tudo errado, está aqui, Senhor, agora os boletos. Está aqui a carta da Serasa. Está aqui, Senhor, a carta da execução da minha casa. Está aqui a carta, Senhor, quando deu tudo errado. Agora resolve, Senhor. Agora está aqui, eu fiz tudo e deu tudo errado. Agora o Senhor resolve. Está aqui o problema. Gente, é nós buscando a Deus como uma ferramenta, achando que Deus é uma chave, que nós vamos chegar lá e vamos apertar um parafuso. O nosso problema, ele é a chave. Eu pego e eu aperto, eu resolvo o meu problema financeiro. Ele é uma ferramenta. Poxa, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não é uma ferramenta. O que eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Olha o que o texto fala: eu vou derrubar os meus celeiros, guardarei toda a minha safra, guardarei todos os meus bens. Nesse texto, do versículo 17 até o 19, ele fala eu, meu, minha, nada menos do que 12 vezes. Eu, minhas prioridades. Autossuficiência, voltado para dentro de si, exceto da própria finitude. É nós fazendo planos e tomando decisões no ápice do nosso egoísmo, querendo mais, querendo o que não temos, querendo sempre o que o outro tem. Só que, gente, tirando Deus da jogada, tirando o próximo da jogada,
tirando o papel da comunidade cristã da jogada e sendo totalmente autônomo. E depois as decisões dão erradas. Nós perdemos o nosso casamento no processo, perdemos o emprego, quebramos a empresa, ou N razões acontecem. Ou pior de todos esses, porque quando acontece uma desgraça, às vezes ainda nós voltamos para Deus. O bravo é quando dá tudo certo. Você empreendeu, você fez um projeto e deu tudo certo, você fica milionário, você fica bilionário. E o seu coração? E o seu coração, agora que ninguém mais chega até você? Agora que você é inacessível? Gente, esse texto é um alerta. E aí ele diz no versículo 18: então, disse, já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores. Ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Aproveita a vida, ela é uma só. Vai gastar o dinheiro que Deus te deu, vai viver ao máximo. Hashtag vivendo ao máximo. Vamos, bora aproveitar. Coaches de Instagram, coaches de YouTube te diriam assim: top, cara, é isso. Você pegou todas as nossas mentorias, você levou elas a fio, na excelência, você seguiu tudo à risca, topzera, muito bom, palmas para ti, você cumpriu tudo à risca, tudo perfeito. Cara, você conseguiu fazer, se aposentar aos 40, olha só que sonho, que espetáculo, você conseguiu fazer isso. Essa é a opinião dos coaches, essa é a opinião da sociedade acumuladora. Mas o que Deus tem para dizer para nós quando a gente faz isso? Sabe o que Deus diz para nós quando a gente faz isso? Versículo 20: contudo, Deus lhe disse: insensato, louco. É isso, ser louco. Se você achar que existe alguma segurança na grana que você tem, no patrimônio que você construiu, no emprego que você tem hoje, naquilo que você exerce, se você achar que tem alguma segurança nisso, você é louco, você é insano, você não tem discernimento espiritual. O mundo inteiro está te aplaudindo, mas Deus está olhando e dizendo: você é insensato. Sem discernimento espiritual, sem discernimento das circunstâncias, sem discernimento daquilo que você está vivendo, sem discernimento da sua finitude, sem discernimento do propósito para o qual Deus te criou. É isso, é Deus bradando: insensato. Sabe por que é insensato? Porque esta noite mesmo a sua vida lhe será exigida. Ele não é insensato por falta de racionalidade. Ele é excelente na racionalidade. Vou construir celeiros maiores, vou multiplicar meus investimentos, vou empreender ainda mais, vou multiplicar minha grana, meu patrimônio, eu vou ficar ainda mais rico. Mas tudo isso para mim, para que eu diga para mim, para que minha vida agora, vamos se deleitar, vamos comer churrasco, vamos viajar, vamos aproveitar a vida, vamos viver da vida o melhor. Não, insensato, insensato. Essa noite a sua vida lhe será exigida. A vida ser exigida é literalmente pedir de volta o que pertence a outro. E aqui está a chave que nós esquecemos. Nós esquecemos que a nossa vida não pertence a nós mesmos. Nós esquecemos que nós não fomos feitos para nós mesmos. Nós esquecemos que nós não somos senhores do nosso destino. Nós esquecemos que a nossa vida é finita. Nós esquecemos que nós não sabemos se estaremos vivos no dia de amanhã. Nós esquecemos a nossa total limitação do controle do dia de amanhã. Nós esquecemos. A única vez que Deus fala com esse homem é para pedir para ele devolver o que nunca foi dele, a vida. Essa é a pergunta, né? Se tudo acabasse hoje,
Se esse fosse o pedido para mim e para você hoje, me devolva a sua vida. Me entrega aquilo que você viveu até hoje. Me entrega o que você fez com o propósito de vida pelo qual eu te criei. Me entrega. Me apresenta. Coloca diante de mim. O que teríamos para apresentar? Aqui não resolve conta bancária. Aqui não resolve patrimônio. Aqui não resolve títulos. Aqui não resolve faculdade. Aqui não resolve empresas. Aqui não resolve nada disso. Aqui é exatamente o que você fez com o que eu te entreguei de mais precioso. Que é esse ar que você está respirando. Essa vida. Esse propósito de vida. O que você está fazendo com isso? É para ti só? É só para o teu conforto? É só para ti, só para os teus, só para dentro de si? Não tem nenhum reflexo para fora. A comunidade cristã não usufrui nada daquilo que Deus tem te abençoado. Os teus irmãos não usufruem nada daquilo que Deus tem te abençoado. As pessoas próximas a ti não usufruem nada daquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Então o que você vai ter para entregar? Se está tudo centrado dentro de você mesmo. Para dentro. Versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Guarda para si riquezas, amontoa. O verbo é amontoar mesmo. Sabe, colocar tranqueira em cima de tranqueira. Quem já teve uma experiência quando morre um avô, uma avó, um pai, uma mãe, e você vai naquela casinha antiga que eles estavam morando, e aí você tem que limpar a casa, porque agora você tem que dar um destino no patrimônio. E você chega lá e tem que contratar uns 50 carroceiros para tirar um nível de tranqueira que às vezes tem dentro de uma casa. E aí você vai carregando, vai tirando coisa, vai tirando coisa. Gente, às vezes do mais simples, a pessoa da condição financeira mais simples acumula coisas tanto quanto o milionário, o cara que ganha muito bem. Ainda assim, acumula para si bens, riquezas, patrimônios. Para quê? Para si. Para si. Gente, essa mensagem é para a gente olhar para dentro, não é para olhar para fora, é para nós. Acumular para si. Eu quero ganhar mais. Para quê? Eu quero empreender e ganhar 1 milhão. Para quê? A pergunta é essa, é real. Se você não achar um para quê bíblico, vai o que você está fazendo, examine o seu coração. Você vai se perder no processo. Você está lidando com Deus que é mais forte do que a sua carne, se você não olhar para isso. Vigia o teu coração. O texto vai nos dizer: assim acontece com quem guarda para si riquezas. Como é que eu sei que eu guardo para mim riquezas? O que você tem serve o reino e serve os outros que você está rodeado? Sua gratidão, ela aumentou ou ela diminuiu conforme a sua renda aumentou? Você ganhava 2 e você dava X. Você passou a ganhar 4, você começou a dar X igual, na mesma proporção? Ou agora é X divididos por tanto? Como é que foi? A sua generosidade aumentou? Você deu mais cesta básica? Você ajudou mais pessoas? Ou você está usando mais para si? A sua vida tem ficado melhor. O seu conforto está top. Você teme perder o que você tem mais do que você tem entristecer a Deus? Você aumentou o seu padrão de consumo, mas diminuiu o seu padrão de generosidade, se é que em algum momento já teve generosidade? O seu trabalho, ele é vocação, ele tem um sentido no que você faz. Ou ele é uma autopreservação por causa do boleto de segunda-feira em que você tem que pagar suas contas? A comparação. Seu coração está sempre insatisfeito e descontente, porque você abre o Instagram lá e vê todo mundo luxando, todos seus amigos, sabe, aproveitando a vida, hashtag aproveita ao máximo. E aí você deixa o seu coração ser tomado de inveja, de ciúmes, de uma série de sentimentos que vão te apodrecendo, te gerando descontentamento e te deixando amargo. Ou a sua vida é marcada por contentamento de fato, satisfação. Rico para com Deus, gente, é parar de viver olhando para si mesmo.
Rico para com Deus é você tirar os olhos do seu próprio umbigo e você levantar a cabeça e direcionar a tua vida inteira em direção ao teu Criador. Rico para com Deus é direcionar os fluxos das tuas decisões naquilo que vai cumprir o propósito de Deus na tua vida, vai cumprir a missão de Deus por meio de você, vai cumprir o ide de Cristo por meio de você. Então você vai ser rico para com Deus, você vai direcionar todas as suas escolhas, porque para com Deus, para glorificar a Ele, para apontar a Ele, para amar a Ele acima de tudo, amar o meu próximo como a mim mesmo, amar a comunidade, avançar o reino de Deus. Então eu estou sendo rico para com Deus. É quando eu paro de olhar para mim mesmo, eu paro de olhar para o meu próprio umbigo. O insensato, o sem discernimento, ele olha para si, ele direciona tudo para si. Agora aproveita, agora deleita-te, agora sabe, come, bebe, aproveita a vida. Mas o rico para com Deus, ele olha, ok, graças a Deus pelo que eu tenho que beber, eu tenho que vestir, eu tenho o básico de fato, e agora esse excedente é para impactar o mundo. Esse excedente é para mudar a sociedade ao meu redor. Esse excedente é para impactar o reino de Deus. Esse excedente é para abençoar o meu irmão. Esse excedente é para estender a mão ao que está caído no caminho. Esse excedente é para ir além de onde eu não vou conseguir ir, mas alguém vai conseguir ir. Esse excedente é exatamente para isso. É para ser generoso. É para eu estender a mão e financiar algo que alguém vai ir lá à frente, onde eu não consigo por ele limitações. Isso é ser rico para com Deus. Mas fica uma pergunta, né? Como? A gente volta para 1 Timóteo. 1 Timóteo, versículo 7, vai nos dizer: nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. A parábola do rico insensato falou disso. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, tendo o básico de fato, estejam com isso satisfeitos. Sabe o que é muito interessante, gente? Estejamos satisfeitos. O verbo aqui é um verbo que o tempo dele se chama futuro médio reflexivo. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui no grego não está indicando uma decisão externa que me força a fazer algo. Isso aqui no original indica uma decisão voluntária do meu coração. Eu defino para mim, ok, o que eu tenho hoje, ok, é o teto que eu quero atingir. É o teto de conforto, já que Deus já me deu muito além do que eu poderia sonhar. É o teto muito além do que eu podia imaginar. Ele já me concedeu, ok. Aí eu olho para isso e eu digo: basta, é suficiente, eu não quero mais do que isso. Se Ele me der em algum momento, amém. Aqui, a nossa mente capitalista moderna buga, porque tudo à nossa volta é uma liturgia do consumo. Compre mais, adquira mais, viva para comprar mais, para usufruir mais, para aproveitar mais. E o texto bíblico está chegando e está nos mandando olhar para o que temos e dizer: Senhor, Tu és o meu pastor, eu não tenho falta mais de nada. Tu és suficiente, como a gente cantou. Tu és suficiente. Não da boca para fora, Tu de fato és suficiente. O meu contra-cheque de hoje já está muito melhor do que um dia eu podia sonhar. Amém, está suficiente. Está difícil, mas Senhor, Tu és suficiente. Eu amo mais a Ti do que eu querer ganhar mais. Eu não quero negociar o que Tu tens para mim, para eu pegar e botar mais coisa no meu contra-cheque, botar mais patrimônio na minha declaração, para mim ir acumulando mais coisas. Não, é suficiente. É uma declaração nossa, do nosso coração. O Senhor não vai fazer isso por nós. Nós é que declaramos: Senhor, é suficiente. É suficiente. Sabe o que é interessante? Depois da parábola do rico insensato, Evangelho de Lucas,
Jesus fala sobre ansiedades. Jesus fala sobre preocupações. Aí a gente tem uma geração inteira com doenças das emoções, com as suas emoções com alguns transtornos. E às vezes a gente fica se perguntando, mas por quê? Por que temos crise de ansiedade? Por que estamos tão preocupados? Por que temos que tomar tanto remédio para dormir, que já não conseguimos dormir sem um apoio químico? Por que temos que fazer uso de tantas coisas? E a Bíblia está nos respondendo. Porque você não olha para a sua vida e diz, é suficiente. É suficiente. Senhor, obrigado, é suficiente, Deus, tá bom, é isso, Senhor, me ensina a viver com isso. Jeremias Burrow vai dizer que num tratado sobre o contentamento, a felicidade cristã não vem de conquistar mais, mas de desejar menos. Ai, mas aquele carro, Jesus, aquela casa, aquela escola, aquele patrimônio, aquelas férias, aquela viagem. Deseje menos. Não deixa isso captar o teu coração. No tempo certo Ele te dá. Deus abençoe os seus filhos. Jesus vai nos dizer que um pai não daria uma cobra, não daria um escorpião para o seu filho. Quanto mais o Pai do céu, Ele não vai nos dar aquilo do qual nós precisamos, aquilo do qual Ele sabe que vai ser de alguma forma um deleite para o nosso coração. Ele não nos abençoará com muito mais. O Pai cuida dos seus filhos em medidas que nós não sabemos explicar. Só que nós deixamos o nosso coração ser cooptado por isso. A partir do momento em que se diz, basta de correr atrás disso. Basta de ocupar minha mente, o meu coração, para aumentar meu patrimônio. Basta. Se tudo acabar hoje, Senhor, eu quero ter algo para entregar. O propósito é esse. Senhor, eu quero passar a viver para o outro. Eu quero passar a viver para o reino e para o outro. Para o reino e para o outro. Eu quero parar de viver para mim mesmo. Faça essa a sua confissão essa noite. Faça essa a sua confissão essa noite. Senhor, eu detectei no meu coração que eu quero muita coisa que eu não tenho. E isso a tua palavra chama de ganância. Então, Senhor, essa noite eu confesso, noite de ceia, noite que falamos do sangue de Cristo, do perdão da cruz do Calvário. Senhor, essa noite eu apresento um pecado que estava me passando desapercebido, o meu desejo de ter mais do que eu tenho. Então eu apresento a Ti, Senhor, isso. Perdoa o meu pecado, dá nome aos bois. Sim, isso é pecado. Sim, isso é uma afronta ao Deus Criador. Sim, isso é uma distorção no nosso coração. Então, se tudo acabasse hoje, ficaria o que você entregou para Deus, que você viveu para Ele. Se tudo acabasse hoje, ficaria as vezes que você estendeu a mão para o próximo, as vezes que você foi generoso. Se tudo acabasse hoje, ficaria o que você fez em prol do avanço do reino de Deus, em prol do reino ir avante, do reino atingir mais e mais pessoas. Isso ficaria. E para esses ricos para com Deus, um dia eles ouvirão do seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, venha, sobre o muito eu o porei. Venha, participe da alegria. Agora não é um banquete comigo mesmo. Agora não é eu me deleitando sozinho no meu egoísmo. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Participe da alegria que bem algum vai suprir o teu coração. Venha, entregue a sua vida para experimentar algo que é absolutamente sobrenatural, que é a alegria do Senhor. Deleita-te no Senhor. A tua alma vai ser satisfeita. A tua alma vai ser satisfeita. E você vai encontrar paz. Paz. Em meio a uma sociedade de consumo. Eu te convido a orar. Vamos ficar em pé, pessoal da banda.
Pai, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, porque Tu expõe os nossos corações essa noite, Pai. Tu expõe, Deus, os deuses, Pai, para os quais nós temos vendido o nosso tempo, a nossa mente, os nossos melhores anos, Pai. Nós temos dedicado a nossa vida, Pai, a atender, Deus, esses desejos da nossa alma, Pai. De ter essa sede que nada sacia. Então Tu abençoa, Pai, e nós temos, e nós conquistamos, e damos passos. E a gente continua querendo mais, e mais, e mais, e mais. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Nessa noite nos faz correr para Cristo. Se você está se sentindo cansado, oprimido, com o coração apertado com essa palavra, a resposta é exatamente o culto dessa noite. É o culto de ceia do Senhor. Corra para Cristo. É Ele que nos faz livre da escravidão do pecado. É Ele que nos faz livre da escravidão da ganância. É Ele que nos faz livre da escravidão da avareza, da escravidão do ter mais, do querer mais. É Ele que nos liberta. Então corra para Cristo Jesus. Se joga aos pés de Cristo Jesus. Confesse a sua ganância e você encontrará arrependimento, você encontrará graça, você encontrará paz para a sua alma. Mas se você se fechar em si próprio, rejeitar, cuidado com a sua alma, cuidado onde os seus pés caminharão. Cuidado com os desejos que têm orientado as tuas decisões. Cuidado com os passos que você tem dado. Cuidado, porque é um caminho resbaloso, é um caminho perigoso. Cuidado, Pai. Nós olhamos para Ti, Pai, e clamamos a Tua misericórdia, Senhor, e a graça de Cristo.